É uma luz muito forte nos meus olhos, eu não consigo nem abrir. Uma luz azulada. Ai, eu estava ouvindo o que eles estavam falando, no começo eu não aceitei não. Mas agora me deram aí umas coisas para tomar. E agora eu tô conseguindo me lembrar e raciocinar. Ai, perda de tempo. São medicamentos que você está recebendo, tá? Aceita toda essa luz com carinho, que vai te curar e te regenerar e te levar a outro plano. Tudo muito diferente, tudo muito estranho, muito... Você vem de qual época ou de qual planeta? São 200 anos. 200 anos, Terra? É. Eu estava em terras mais áridas, castigadas. Por isso talvez o meu caráter tenha sido igual. Árido, seco, castigado. Mas agora você está tendo uma nova oportunidade. Não tenha medo, acompanhe esses irmãos, vá até o final do túnel dessa luz e será agraciado, protegido e amparado. Eu vou levando as minhas coisas, que são muitas também, não pode ficar nada aqui. Isso, limpa tudo que puder e leva mais amiguinhos que precisam desse socorro. Eu peço perdão e dou graças a Deus. Graças a Deus. Saudações, amigos universais. Os fenômenos aguardados pela humanidade são sinais que de tempos em tempos ocorrem. Se vocês verificarem a periodicidade dos fatos na história universal, se repetem não pelo ajuste da própria natureza, mas pela necessidade do reajuste, pela qual a Terra sempre passa. Não diferente de outros lugares mais distantes que vocês não podem, não conseguem acompanhar. São ajustes até suaves pela carga remanescente que deve entrar em equilíbrio na sua proporcionalidade adequada. Vocês ouvirão falar de muitos acontecimentos durante o período de tempo terrestre que vocês conhecem, ainda estando por acabar, mas são ajustes necessários para fim do equilíbrio, um equilíbrio espiritual, energético e até atômico, na sua simplicidade submolecular. Nós temos uma responsabilidade de ficar supervisionando, guiando e adequando em alguns lugares específicos
da globo, da Terra, esses acontecimentos para que não saiam do controle, pois muitos se aproveitam para que se possa instaurar o desequilíbrio, que não é essa prerrogativa dessas ações. Temos muitos que já estão aqui, outros que chegam não do jeito que vocês pensam, imaginam, mas existem por trás tridimensionais, com 4, 5, 6, mais dimensões, além da capacidade da ciência que vocês afirmam dominar. Há muito mais além. Aquilo que vocês deixaram aquém não faz parte mais da nossa concepção nem de nossa vivência. Já fez parte uma certa época, bem remotamente no princípio dos tempos, das nossas civilizações mais distantes. Mas isso foram milhares de anos atrás. Estamos num patamar no qual vocês ainda chegarão. Por isso, não há como haver a destruição total de um lugar onde vocês ainda passarão por testes, por ações, acontecimentos, ocorrências, sejam naturais, sejam provocadas pela própria mão humana. São ciclos, são degraus de evolução necessários a todos. Os desencarnados rumam e continuarão rumando para os locais que sempre foram instruídos a caminharem, para que possam aprender e absorver conhecimentos que ajudem na sua recuperação. Isto nunca mudou. O que muda é a percepção daqueles que voltam na reencarnação absoluta de seu destino, que prossegue. Muitos desses já fazem parte da nova geração de mentes límpidas, iluminadas, não por forças maiores, mas pela sua própria evolução pelas quais já passaram. Sigam durante a sua caminhada com consciência, com olhos e mentes abertos para as descobertas que possam ser aproveitadas beneficentemente a todos os seres humanos desta terra. Saudações, amigos universais. Posso fazer uma pergunta, irmão? Posso?
Vera já foi. Mas eu fiz um pensamento. Me diga. Então, todos esses espíritos que estão indo, seguindo o caminho, pelo que eu entendi, eles estão indo rumo ao mundo de regeneração, né? Porque nós estamos sendo preparados para isso, né? Por isso que se fala muito em morte, assim, muito grande de muita gente. E também os desencarnados antigos, pelo que eu percebi, esse espírito que veio, ele acompanhou um halo de luz azul muito forte, que talvez seja esse halo de luz desse cometa que esteve bem próximo do Sol, onde a gente teve um superaquecimento, né? Algumas pessoas observaram, outras não. Meu celular parecia que ia queimar. E realmente é uma energia que mexe com todas as nossas energias, né? Nossos sistemas de comunicação. Mas esse cometa, ele mudou a rota, ele esteve bem próximo do Sol, eu não sei dizer quantos mil quilômetros, mas ele mudou a rota. Então ele não veio para fazer colisão com o Sol. Ele tinha um objetivo e ele está então seguindo a rota dele. E eu acho que com ele vão os espíritos que passarão por regeneração. Era isso que eu queria perguntar para o Asha. Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso irmão Jesus, nosso irmão maior. Ideias confusas em cabeças pensantes ao léu são absolutamente aquelas a quem devemos dar mais atenção, não para que elas sejam corretamente absorvidas, mas sim correlatamente compreendidas como um ser cristão, como um ser que precisa de ajuda, como um ser que precisa do esclarecimento maior. Muitas vezes, aqueles ditos desequilibrados, filósofos que berram palavras ao léu que os ventos levam para onde ninguém ouve, são aqueles imbuídos de espíritos esses confusos, espíritos esses muitas vezes obsessores da própria pessoa, ou de que ela carregou de alguma forma para a sua existência. Por isso, pessoas que não são totalmente, em sua concepção, desequilibradas, mas sim atormentadas por pensamentos outros, que precisam da ajuda, necessitam da oração, aquela oração do amor, da compreensão, do afago, do compartilhamento mais amoroso e fraterno que se possa ver. Pessoas que no seu desequilíbrio mental, assim colocadas, pois atrás vem sim a obsessão espiritual, fazendo com que ela caia no desequilíbrio, o desequilíbrio do seu próprio pensamento, da sua própria mente, exalando palavras, muitas vezes sem nexo para ela mesma. Portanto, irmãos em Cristo Jesus, não sejamos críticos nem juízes de pensamentos alheios, pois nós mesmos também temos pensamentos vãos, pensamentos de muitas vezes
um ou outro obsessor que deixamos numa proximidade intermitente, pois nossos pensamentos são criticiados pelas vivências do dia a dia, baixas energias, baixos momentos, pressão intensa da vida que vós tens nessa terra de nosso Senhor Jesus. Muitas vezes, uma pressão sobre o ser humano que desequilibra o seu emocional, os seus sentimentos, o seu raciocínio absoluto, pode influenciar intensamente no seu equilíbrio espiritual, assim trazendo pensamentos vagos, pensamentos esses que justamente causarão confusão, pois não estão em conexão com a sua mente natural e apropriada. Assim entra a depressão, entra a confusão de raciocínio, o cansaço mental, transcorrendo para o cansaço material corpóreo. Pessoas depois recorrem à medicação, uma medicação pesada, que antigamente não existia, mas que os mesmos processos desse desequilíbrio já existiam. Portanto, caríssimos, mantenham-se em oração, não só para que se afastem essas energias baixas, de baixa pressão, mas que você tenha no coração a compreensão, o amor, a fraternidade, para que continue orando por esses outros irmãos menos favorecidos que vós e mais necessitados também. Pois um dia vós fostes assim em outras vidas sofredoras, desajustadas, por provações pelas quais passaste, e cujas missões foram todas finalizadas com méritos, ou ficaram algumas pendências, pois a reencarnação é um processo de filtragem para que cada vez mais e mais tudo aquilo que não lhe serve, tudo aquilo que lhe prejudica, tudo aquilo que lhe desequilibra e atrasa o seu desenvolvimento, fique filtrado, sendo deixado para trás, num passado cujas portas não precisam ficar abertas, pois aquilo que nós descartamos deve ficar num ambiente esquecido, não que não seja apagado da memória, pois serve como ponto de aprendizado, mas apagado pela sua energia, que não é benevolente. Pois seguindo em frente, é onde se tem a luz da sabedoria e da existência. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, a questão é 166. A e B. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Resposta dos Espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim.
Todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Mas não é porque existem, né, entre aspas, os ignorantes, que a gente vai entrar em conflito com eles. A gente tem que respeitar cada qual com a sua opinião, com a sua experiência, né? E lá na frente, a gente não vai consertar ninguém aqui, mas lá na frente, né? Quando a pessoa desencarnar, ela vai voltar na sua consciência absoluta, né? Esclarecimento, e vai ver que o que pregou durante a sua vida, vamos colocar também entre aspas, foi uma grande bobagem. Que lá na frente, então, ela vai abrir os olhos e ver a existência real da continuidade da vida, da dita vida da verdade, né? Porque essa que nós passamos, né? Não que seja a vida da mentira, mas muitas vezes a vida da ilusão, né? E é justamente a vida que nós provamos, né? Essas experiências, essas depurações, né? Para que possamos tentar transformar essas vidas, cada uma na sua existência, nos seus períodos, um pouco melhor do que a anterior que tivemos. Mas aí entra também o ponto do livre-arbítrio, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de voltarem, porque até pediram, né, imploraram para voltar, para poderem se sentirem mais aliviadas, mais experientes, mais tranquilas, mas chegando aqui por situações exteriores, né, e fora do controle dessa pessoa, ela sofreu intervenções, né, de pessoas, de estágios, enfim. E ela faz a sua escolha, né? Lógico que aí é que está o cerne do aprendizado, né? Você tem os dois caminhos, o certo e o errado, né? Então, é o livre-arbítrio, a pessoa não está obrigada a só pegar o caminho do certo, né? Se ela teve que tomar o caminho menos certo ou totalmente errado, que foi uma escolha dela, né? Não pode se culpar alguém por ela ter tomado, por ela ter sido influenciada. E quem se deixou influenciar foi ela. E ela tinha conhecimento, ela tinha o básico para saber o que é certo e o que é errado. Mas também não podemos aqui criticar, julgar, né, avaliar o que leva uma pessoa dessa a tomar certos caminhos não convencionais, né, com padrões morais e éticos de uma sociedade. Porque ela sabe também que existe, né, uma metodologia, um apanhado de leis para que se mantenha a ordem, para que se conserve, né, uma sociedade justa para todos, onde todos possam viver harmonicamente. Então, não é que a pessoa será castigada pela lei, né, será punida, né? Aos olhos de muitos é isso, mas é simplesmente afastada da sociedade para que ela não cause mais atritos, não venha a interagir com maior intensidade, provocando mais caos, né? Porque aí entra o desequilíbrio, aí só aumenta, né, e prejudica aquele que não estava nem aí com a história, né? Então, por isso que a pessoa passa por essas experiências corpóreas, porque espiritualmente todos os espíritos, né,
por menos que seja desenvolvido, ele é de uma consciência espiritual muito grande. Porque quando ele volta a ser espírito, ele resgata todas as experiências vividas, tudo aquilo que ele já vivenciou, já teve como experiência, e coloca, né, na balança, né, do arrependimento. Mas aí você fala, poxa, mas será que a pessoa tem que morrer? Por que ela não conseguiu fazer isso em vida, então? Né? Porque justamente, como está falando aqui, né, ela necessita da prova da vida corpórea. A vida, vamos dizer que assim, que a vida corpórea é como se fosse uma peneira, né, onde o que a gente vai colocar ali em cima, né, que são as nossas provas, as expiações, as experiências, as vivências, passem por essa peneira, de modo que nós consigamos deixar acima o resto, né, que não nos serve. Pedrinhas, né, caroços, enfim, tudo aquilo que não nos faz bem, né, e que passe pela peneira aquilo que fica lá, né, a essência, aquilo que é mais suave, o que é mais leve, tudo que passa pela peneira, reparem, é aquilo que é mais puro, né, mais sereno, mais leve, mais tranquilo, né, com menos peso. E aquilo que ficou sobre a peneira é tudo aquilo que você não precisava, mas que estava ali. Então, isso é, vamos dizer assim, né, figuradamente, que é a função dessa nossa vida, né, existencial corpórea. Né? Então, cada vez que nós reencarnamos, cada vez que nós passamos por provas e expiações, é porque nós sentimos a necessidade de ter voltado, né, para que nós possamos seguir em frente. E vai do nosso livre-arbítrio aceitarmos e escolhermos, fazermos as nossas escolhas, né, para que essa filtragem seja mais amena, mais tranquila ou mais tumultuada. Aí é da escolha de cada um. Mas ninguém não tem a oportunidade de melhorar. Ninguém não tem a oportunidade, né, falar, eu fui esquecido por Deus, eu sou um miserável nessa vida, né, fica aí lamuriando. Que assim como você, quem está do teu lado está no mesmo processo. E por que será que ela não tem tantas lamúrias assim? Conversem, pensem, reflitam, para que possamos todos seguirmos em frente. Graças a Deus. Graças a Jesus, graças a Jesus. Com clareza, com firmeza, com amor, com doação e persistência. Persistência é muito importante em tudo que for fazer cada um de nós. Isto é, para não desistir. E se caso vier a vontade de desistir, saibam que estão amparados. E isso é tudo, é valioso. Então sintam-se envolvidos nessa luz amorosa de Maria e prossigam felizes e agradecidos, cada um no seu degrau. Graças a Deus. Saudações da mãezinha a todos vós. Saudações amorosas da bênção da mãe. Oh, glória a Maria, oh, glória Santíssima.
Santíssima, ó Maria, Mãezinha de todos nós. Graças a Deus. Ô, meus filhos, o Pedro Vez fazendo presente nessa casa do Nosso Senhor Jesus. Ô, meus filhos, é muita pressão muitas vezes que vocês recebem nessa vida. Mas nada pode ser falado que é castigo. Nada. Na cabeça e na visão de vocês, é duro. Parece mesmo castigão. Mas olha, se vocês olhar para vocês verem bem mesmo, hoje, o que é castigo para vocês é uma benção. Vocês não têm mais vara verde nas costas. Vocês não têm mais aquele ardor do couro do chicote batendo também nas costas de vocês. Aquilo era castigo. Meus filhos, hoje vocês têm muito peso. É um peso que vocês mesmo carregam. Esses pesos que vocês carregam deixam vocês doentes, mas não é de corpo, é de espírito. Aí vocês adoecem, ficam cansados, irritados. E aí os obsessores, os irmãozinhos que se alimentam dessas energias, eles sabem onde estão vocês. E se achegam. Se achegam para ficar felizes ali do lado, sustentando eles com essas energias que eles tanto precisam. Muitas vezes não é para fazer mal para vocês, é só para alimentar mesmo. E você, às vezes, promove uma ceia, um banquete para eles. Ih, não pode ser assim, meus filhos. Por isso, quando você se sentir estafado, cansado, eleve o pensamento para Deus e a Jesus. Lembra que vocês têm um anjinho da guarda dos lados de vocês, para quando vocês precisarem, uma intuição, uma verdade, uma resposta. Meus filhos, tanto se fala em pensamento, no orar e vigiar, que tanto se fala, mas muitas vezes vocês vigiam a vida dos outros e ora menos, ou às vezes nem ora. Oh, meus filhos, esses aparelhos modernos que vocês ficam, também é a mesma coisa. Muitas coisas ali não precisa chegar para vocês. Muitas coisas ali é feita por intervenção dos obsessores que estão com os outros. E aí vocês vão assistindo e vai se alimentando daquilo. E vai fazendo mal para você. Aí vocês não sabem por que você está ruim, porque você amanheceu com gripe, porque essa gripe não passa, a dor de cabeça não passa, amanhece cansado. Ih, um tanto de tribulação. Então, meus filhos, como foi falado hoje de novo, orai e vigiai. Orar não é só para de ser, não é só para pedir, é para proteção. É para chamar para perto de você o seu anjo da guarda, seus amigos mentor de proteção. É para chamar para perto de você os espíritos que faz bem, que é a favor da sua caminhada. É a favor que você cumpra as suas metas. Porque eles sabem que você, seguindo o seu caminho, é um a menos do lado errado. É um que vai depois conseguir ajudar os outros. Mas vocês não vão conseguir se não se autoajudar. Tem que ter essa consciência de orar,
Não quando precisa, que também é necessário, mas é quando é toda hora. Orar não significa parar e ficar rezando Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha. Não é isso. É colocar o seu coração tranquilo. É colocar seus pensamentos em coisas boas. É pensar naquilo que te traz alegria. É pensar naquilo que te traz paz no coração. Às vezes uma vontade, às vezes uma imagem. Qualquer coisa que vai fazer você sorrir. Desfranzir a testa. Oh, meus filhos. Um sorriso no rosto é a luz da alma. É a luz do Espírito. Sorriam mais. Tira essa cara fechada. Meus filhos, cara fechada, cara feia, era nos espantar no meio da horta. Mas mesmo assim os passarinhos vinham bicar as verduras. Vocês veem que cara feia não adianta. Oh, meus filhos. Cara feia só faz enrugar a testa. Olha, sorri mais. Olha mais pra frente. Vê o mundão bom que vocês têm. E aproveita as oportunidades. Ninguém tá aqui por castigo, meus filhos. Ninguém tá aqui forçado. Porque vocês mesmo pediram para estar aqui. Cada um com a sua missão. Cada um com o seu sorriso. Cada um com a sua oração. Vocês ficam tudo com o Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, assim. Graças a Deus.